Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando hoje. Obrigado, presbítero Rendo, pela condução do culto até agora. Nosso desejo, segundo inclusive esta oração, é que o Senhor fale aos nossos corações pela sua palavra. E você sabe que a regra número 1 para acompanhar a pregação da palavra é deixar a sua Bíblia aberta, deixar a sua Bíblia acessível para poder conferir aquilo que vamos ouvir da palavra nessa noite. Como foi dito agora há pouco, nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Isaías, que começamos semana passada no capítulo 1, obviamente, e hoje você já pode deixar sua Bíblia aberta em Isaías, capítulo de número 2. Na semana passada nós começamos essa caminhada no longo livro de Isaías, e o tema deste livro que nós vamos trazer durante essa exposição, todas as mensagens, é este que eu quero convidar-nos a nós lermos juntos, assim que estiver projetado. Atenção ao suspense. Pronto. Vamos lá, irmãos, juntos. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Esta é a mensagem global de Isaías em seus 66 capítulos, que nós vamos vendo domingo após domingo. Nós vimos, meus irmãos, que existe uma divisão natural em Isaías, do 1º até o 39º capítulo, e depois do 40º até o final. Nesta primeira divisão, a palavra de alerta, o aviso de perigo, da disciplina de Deus, do juízo de Deus diante da rebeldia do povo, seria o tom mais frequente, é o que mais nós vemos, mas aqui e acolá, Deus vai trazer pinceladas da graça, da solução para a rebeldia do povo. Porém, nesses vislumbres, nós vamos ver que muitas dessas bênçãos estão projetadas para o futuro, inclusive o que vamos ver no texto de hoje. Ele fez isso semana passada no capítulo 1 e vamos ver novamente no capítulo 2, o Senhor mostrando o perigo do pecado, mas ao mesmo tempo apontando para o futuro, para esta oferta, esta motivação futura de servir ao Senhor, porque a recompensa é garantida. Vamos ler, meus irmãos, capítulo 2 de Isaías, inteiro, versículo 1 ao 22, a uma só voz, num bonito coral. Vocês cantaram muito bem no nosso momento de louvor, e acompanhei quase até o final, mas no último eu poupei a minha voz, porque quem vai falar aqui uma hora sou eu. Mas vocês cantaram muito bonito, posso contar com vocês lendo agora o texto do capítulo 2 de Isaías, ok? Vamos lá, irmãos, a uma só voz. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos como os pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado
para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Quais são, irmãos, as perspectivas futuras que o Senhor tem para o seu povo? Como isso pode e deve influenciar a nossa vida hoje? Como olhar para o futuro modifica o nosso presente? É isso que nós vamos ver a seguir. No nosso texto de hoje, irmãos, no capítulo 2, a nossa grande ideia, que eu quero convidar os irmãos de novo a lermos juntos, é a seguinte: diante do pecado, Deus responde apontando o futuro glorioso, enquanto denuncia o estado de declínio espiritual. Na verdade, não, irmãos, a minha anotação está errada. Vamos ler dos irmãos, vamos lá? Está projetado ali. Diante do pecado, Deus responde apontando o futuro glorioso, enquanto avisa quanto ao julgamento do pecado. Agora sim, desculpe a minha falha, o edita, muda, pensa de novo, estuda, e eu acabei lendo o enunciado errado. Enfim, esse, irmãos, é o que Isaías, o Senhor, na verdade, através de Isaías, quer trazer no capítulo 2 que nós temos aqui. E um dos exemplos desse resumo profético que eu falei semana passada, desse hiato profético, como falamos na semana passada, Isaías traz um vislumbre de uma restauração futura que será muito maior do que qualquer coisa que o povo de Israel jamais experimentou. Inclusive muito maior do que quando eles forem retornar do cativeiro. Serão dias gloriosos, onde todas as nações se voltarão para o Senhor, tendo no centro desse acontecimento Israel. Quando nós falamos sobre Israel, irmãos, hoje de manhã eu destaquei isso na nossa EBD, nós não estamos falando do país de Israel, certo? Nós estamos falando com a nação de Israel, mas com um remanescente dentre este povo que será resgatado, restaurado e se voltará para o Messias, ou seja, para o Senhor Jesus. E o Senhor usa desta boa notícia futura como contraste com a decadente situação espiritual de Judá, de Jerusalém, e sua óbvia necessidade de arrependimento. Por isso, o nosso enunciado: diante do pecado, Deus responde apontando o futuro glorioso, enquanto avisa quanto ao julgamento do pecado. Depois do processo, irmãos, de indiciamento e do julgamento com o qual Isaías abre o seu livro, agora ele, em lugar de acusar, ele começa o capítulo 2 com boas notícias. Então, do versículo 1 ao versículo 5, a primeira parte da nossa mensagem nos ensina o seguinte: a glória futura prometida ao povo de Deus serve de motivação no presente. A glória futura prometida ao povo de Deus serve de motivação no presente. Então ele introduz esse conceito que, inclusive, vai marcar boa parte da sua profecia. Ele aponta a necessidade de arrependimento no presente, mas ele sempre olha para o futuro, para um tempo de restauração. Aqui e em outros lugares, Isaías irá apontar, irá marcar para um tempo quando Jerusalém não será mais uma cidade dominada por povos e potências estrangeiras, que era o que estava para acontecer nos dias de Isaías. Logo, apenas algumas décadas depois, os babilônios viriam
iriam não apenas destruir Jerusalém e o templo, mas levar o povo cativo para a Babilônia. A partir desse momento, meus irmãos, até o Império Romano, já na nossa era, Jerusalém e Judá jamais ficaria sem o domínio de outro povo. Então, Isaías agora aponta para um futuro aonde ele não seria mais dominado, o povo de Deus, mas estaria como um destaque entre as nações. O que temos aqui no começo do capítulo 2, inclusive, é reforçado porque é repetido por outro profeta. Se você quiser deixar aí a Bíblia aberta, mas abrir em Miqueias capítulo 4, Miqueias era contemporâneo de Isaías, e no capítulo 4 ele vai trazer uma profecia que é quase idêntica ao que nós temos do versículo 1 até o versículo 4 que nós acabamos de ler. Lá em Miqueias capítulo 4 nós lemos o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e ele se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Miqueias, contemporâneo de Isaías, repetindo praticamente as mesmas palavras. É óbvio, meus irmãos, que alguns questionam e perguntam quem copiou de quem, ou quem teria sido influenciado por outro. Mas a resposta, porque nós conhecemos a inspiração bíblica, é nenhum e nem outro copiou de um ou de outro. Na verdade, irmãos, tanto Isaías quanto Miqueias eram profetas e o Senhor revelava a ambos o que deveria escrever, e Deus revela em duplicidade para reforçar ao povo daquela época o que ele havia planejado para o futuro. Na verdade, as semelhanças entre o começo de Isaías e capítulo 2 e Miqueias capítulo 4 mostram como o Senhor deixava o seu povo sem absolutamente nenhuma desculpa. E como ele trazia a sua palavra buscando ajudar o seu povo a retornar ao caminho certo. Porque quando Deus fala uma vez uma coisa conosco, irmãos, a gente deve prestar atenção. Mas quando ele fala duas vezes, é para a gente começar a perceber que a coisa é mais séria do que nós achávamos. E o nosso texto começa com algo que vimos na nossa introdução da semana passada. Isaías é identificado como filho de Amós, o qual não é o profeta Amós, são nomes diferentes de pessoas que, apesar disso, eram contemporâneas. E a citação do pai de Isaías provavelmente se deve à projeção e à posição que eles ocupavam na corte, na aristocracia. Era para lembrar, esse Isaías é o filho de fulano, que tem alcance, que tem presença ali perto do rei. E fica claro, meus irmãos, no nosso texto que a visão, isto é, a palavra profética, era destinada ao reino do sul, ou seja, a Judá e Jerusalém, a sua capital. Mas não devemos esquecer, irmãos, de salientar que essa palavra futurística, não nasce de uma imaginação de Isaías para tentar argumentar e convencer do povo. Não, Isaías é apenas um mensageiro. Nada do que ele fala aqui, meus irmãos, Isaías teria como saber. Mas ele fala porque ele está trazendo essa visão recebida da parte do Senhor. E no verso 2 nós temos a presença de uma expressão extremamente importante na interpretação das profecias. E eu me refiro à expressão nos últimos dias. Essa expressão não é usada apenas pelos profetas do Antigo Testamento, mas também, por exemplo, por Paulo. Quando Paulo traz um retrato a Timóteo daquilo que viria adiante, do que Timóteo poderia esperar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreveu o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E não apenas Paulo, Pedro também, ao ensinar que logo viriam zombadores questionando por que o Senhor Jesus ainda não voltou, não é isso? Afinal de contas, quase 2000 anos que a gente vem esperando a volta de Jesus. Pedro escreveu o seguinte: antes de tudo, saiba que, nos últimos dias,
surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Está em 2 Pedro 3,3. Essas pessoas vão perguntar, cadê a promessa da sua vinda? Já se passou tanto tempo e tudo permanece como antes. E isso vai acontecer, irmãos, cada vez mais e mais as pessoas desacreditando o cristianismo, as promessas, tudo aquilo que está envolvido com a fé cristã. Bem, em todos esses casos, a palavra de Deus está falando, quando diz os últimos dias, dos dias que começam depois da vinda do Messias, ou seja, depois da vinda do Senhor Jesus, até o final dos tempos, até o seu retorno. Porém, meus irmãos, a maior parte dos eventos que nós vemos na Bíblia, atribuídos aos últimos dias, se refere ao final exatamente desse dia, ou seja, quanto mais perto estivermos da volta de Jesus, coisa que nós não temos como saber, mais nós vamos começar a ver os sinais dos últimos dias. Paulo também escrevendo sobre os últimos dias, ele vai falar que as pessoas vão ser malignas, vão ser amantes do mal, vão ser desobedientes aos pais. Ele vai dar uma lista de situações que a gente vê cada dia mais presente, lamentavelmente, na nossa sociedade. Esses são os últimos dias. E o Senhor está trazendo aqui, meus irmãos, para mostrar que existe, além disso tudo, um futuro onde Deus vai trazer restauração para Israel e julgamento para as nações do mundo que se mantiverem rebeldes contra ele. Bem, e o que é que Isaías traz para o povo de Judá, como eu disse, sobre esse futuro, buscando motivá-los para que abandonem a rebeldia e a desobediência? O que ele traz aqui, irmãos? Vamos lá. Acompanhe primeiro no verso 2 as promessas, como elas começam com Israel e depois elas englobam o mundo todo, englobam todas as pessoas. Isaías declara no verso 2 como Israel restaurado, lembra que eu falei que não é necessariamente a nação de Israel, o Israel restaurado terá um lugar de proeminência entre as nações. O texto diz que Israel é o monte do templo, enquanto as demais nações são as colinas. A razão pela qual isso acontecerá principalmente será porque em Jerusalém, Jesus, o Messias, reinará sobre toda a terra. Eu sei que parece, meus irmãos, quando nós ouvimos isso, pastor, isso não é muito espetacular, não. É porque nós não entendemos, irmãos, que o controle da história, o direcionamento da história está nas mãos do nosso Deus. E aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. Porque, queridos, se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel traz a profecia, ele estava nos tempos dos babilônios, de quais seriam os próximos impérios na história mundial. Daniel menciona por nome a Médio-Persa, que é o próximo império, os Médio-Persas. Ele menciona por nome os gregos e depois menciona por característica os romanos. Exatamente como Deus revelou a Daniel, aconteceu. Está no seu livro de história, você pode conferir. Ou seja, o Deus que sabia o que ia acontecer na história e que guiava a história é o mesmo Deus que está prometendo que um dia haverá um reino sobre todo o mundo e o Messias estará no controle de absolutamente tudo. Mas nós podemos destacar, irmãos, o que a palavra de Deus também fala sobre isso pela boca do anjo Gabriel. Quando ele fala com Maria a respeito da sua gravidez, ele fala o seguinte, lá em Lucas capítulo 1, versículo 31 em diante. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus, olha a expressão que Gabriel usa, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, ou seja, Israel, seu reino jamais terá fim. Não foi exatamente isso que Daniel interpretou quando disse para Nabucodonosor sobre o reino que viria e reinaria para sempre depois dos romanos? E esse exatamente é o reino do nosso Deus. O trono de Davi, meus irmãos, mencionado aqui, ele não está nos céus, mas sim em Jerusalém. Ou seja, Deus está já mostrando, cumprindo aquilo que ele havia prometido, que o Messias, o prometido, virá para realizar no nosso meio, cumprir no nosso meio a profecia de reinar sobre toda a terra. Uma segunda coisa, meus irmãos, nesse texto, tendo Jesus, o Messias, reinando em Jerusalém, o verso 2, o verso 3 vai mostrar agora como é que vai ser a sua política externa, sua política mundial. Aponta que as nações do mundo, pessoas de todo lugar serão atraídas a Jerusalém, diz o texto, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Todo o direcionamento,
toda a instrução para o mundo inteiro, serão providenciados da maior fonte possível de sabedoria, que é o próprio Deus encarnado, que é o Senhor Jesus. Mas não só isso, meus irmãos. Todas as mazelas, todos os desafios, as dificuldades da humanidade serão resolvidas em questão de dias, semanas, meses no máximo. Por quem? Por causa do reino do Messias. Todas as questões que os homens debatem e buscam estudar e ciência e tudo mais para resolver, se resolverão simplesmente pela sabedoria que ele vai compartilhar com toda a humanidade. Inclusive, irmãos, uma das razões porque boa parte dessas questões que o mundo sofre hoje jamais são resolvidas é por causa exatamente da cobiça, da ambição dos poderosos deste mundo e da maior parte da humanidade. Em lugar de trabalhar em prol de todos, em lugar de trabalhar em prol da humanidade, eles trabalham em prol de si mesmos. Daí vem, meus irmãos, a terceira promessa do nosso texto. Haverá verdadeira paz, verdadeira prosperidade e completa justiça mundial. Aquilo que você liga ao noticiário e se chateia, e se estressa. Como você vê, meus irmãos, o juízo sendo corrompido, não preciso aqui especificar, até porque vivemos em dia que é capaz de ser preso. Tudo, absolutamente tudo isso acabará e absoluta justiça reinará sobre a terra. É isso que o nosso texto está prometendo em terceiro lugar. Todas as contendas entre as nações também, irmãos, todas as disputas de fronteiras, todos os conflitos serão imediata e sumariamente resolvidos. Alguém sabia, por exemplo, que existe uma guerra que já dura mais de 70 anos? Se eu não me engano, se eu estou fazendo as contas certas. Pelo menos dura 60 e poucos anos. Alguém sabe qual é essa guerra? Guerra da Coreia. Nunca houve um acordo de paz. Eles simplesmente pararam de lutar. E criaram a zona desmilitarizada e cada um ficou lá no seu canto. O pessoal do norte lá, morrendo, passando fome. O pessoal do sul prosperando cada vez mais, né? Exemplo claro da diferença entre comunismo e capitalismo. Parênteses à parte, meus irmãos, todos esses conflitos serão resolvidos. Até hoje, Paquistão e Índia brigam pela Caxemira. Existe uma demonstração de força cada vez maior para saber quem convence, porque são duas potências nucleares, diga-se passagem. Então, ficam assim, mas ninguém faz nada. Síria, em guerra civil, eu não lembro mais nem quantos anos. E é claro, a última novidade dos noticiários, Rússia e Ucrânia. Se esses conflitos, irmãos, durarem até esses últimos dias aqui, até esta época do reinado do Messias, serão absoluta, sumariamente, totalmente resolvidos. Sem escolha, porque o Messias reina sobre toda a terra. E os meios, meus irmãos, de guerra, diz o texto, serão substituídos por meio de provimento para a sociedade. Enxadas virarão ancinhos, lanças virarão enxadas, e flechas virarão ancinhos, por exemplo, ou o que quer que seja que nós precisemos. Agora veja bem, meus irmãos, isso já poderia ser feito hoje. É a ambição e a maldade do homem que não permite que aconteça. Porque eu fui pesquisar. Um único míssil Tomahawk custa hoje $2 milhões. Um único míssil Tomahawk. E não é dos mais caros. O mais potente, que é o Patriot, custa $4 milhões. Quantas pessoas você alimenta com $4 milhões? A indústria das armas, a indústria do interesse e aquele que busca trazer o domínio para as pessoas é uma prova, meus irmãos, da maldade do homem. Centenas de milhões de dólares, até bilhões são gastos todo ano em armamento. Tudo isso, irmãos, terá o seu fim e será revertido para erradicar a fome, a doença, a pobreza, a dificuldade, o que quer que seja no mundo, porque o Messias fará isso. Qual é o resultado de tudo isso, irmãos? Olha o verso 4. Ele nos ensina que haverá paz e segurança verdadeiras no reino do Messias. Tudo isso servia, meus irmãos, essa paz, como um tapa na cara do povo de Israel, do povo de Judá. Por quê, meus irmãos? Porque eles deveriam trazer essa paz, essa justiça para o mundo, dando o seu exemplo de uma nação debaixo do temor ao Senhor.
Eles deveriam, meus irmãos, atrair todas as nações pela sua lei, pela sua justiça, pela maneira como eles viviam. E você sabe disso, nós cantamos quando a gente canta o Salmo 96. O Salmo 96 diz o seguinte: cantem ao Senhor o novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclame a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Mas Israel não fazia isso. Cantava uma coisa, mas vivia outra. Às vezes como nós também, é verdade. Eles viviam, meus irmãos, como se o Senhor fosse apenas para eles. Davam um péssimo testemunho com o povo de Deus e rejeitavam, digamos assim, o plano missionário de Deus para eles, de serem luz para todas as nações. Dessa forma, as nações do mundo, no final, serão finalmente atraídas por este Israel restaurado dos últimos dias, este Israel que estará rendido ao Messias. E esta Jerusalém restaurada será o centro dessa liderança, o centro de bênção para todo o mundo. Mas, obviamente, meus irmãos, esse cenário que Isaías começa o seu capítulo, ele não é para todos. No reino do rei Messias, somente entrarão os súditos do rei. Os rebeldes não têm vez. Esse é o argumento de Isaías, quando ele continua. Diante de tais promessas futuras, esse vislumbre do que aguarda aqueles que se voltarem para o Senhor, no versículo 5, ele faz uma exortação para depois começar a tratar do que ele vai falar do 6 em diante. Olha o 5. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Venham hoje se render àquele que tem poder para realizar todas essas coisas. Deus se apresenta, meus irmãos, como um pai generoso que diz: é isso que eu quero fazer por vocês, mas vocês precisam se voltar para mim. Caso contrário, aí nós entramos no nosso segundo ponto. No versículo 6 até o versículo 11, irmãos, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: o povo escolhido desagrada a Deus quando age como a humanidade rejeitada. O povo escolhido desagrada a Deus quando age como a humanidade rejeitada. Porque rapidamente, meus irmãos, nosso texto vai ter uma virada de tom. Rapidamente nosso texto vai mudar completamente o que estava falando para agora de novo. Vir com as repreensões, com os alertas, para que o povo de Deus pudesse ser sacudido e acordar do momento de decadência espiritual que estava vivendo. Como ele faz isso, irmãos? Vamos lá. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém que conhece o Senhor, irmãos, é ele ser acusado de andar como aqueles que não conhecem. Em outras palavras, quando, por exemplo, em nossos dias, um cristão anda como alguém que jamais conheceu a Cristo e ele é denunciado por isso. É isso, meus irmãos, que Isaías começa a tratar do 6 ao 11. Vocês estão andando como as nações que vocês mesmos repudiam como ímpias, como não conhecendo o Senhor. Vocês estão andando como nações, como povos que não conhecem a Deus. Então, depois de retratar esses dias de restauração e glória, versículo 1 ao 5, dias para aqueles que andarem com o Senhor, Isaías, como eu disse, muda a estratégia. Se a glória futura deve servir de motivação para a mudança, agora o profeta mostra ao povo o quanto ele precisava de mudança, quanto ele precisava de arrependimento no presente. Então, meus irmãos, é como se nós olhássemos para o nosso futuro e tudo aquilo que nos aguarda na glória, isso servisse de motivação para o nosso presente, para a nossa vida, para o nosso andar hoje com o Senhor. Aí ele faz da seguinte forma, no verso 6, ele começa a falar claramente que Deus havia abandonado o seu povo. Mas como assim? Como que Deus abandonou o seu povo? Será que Deus ficou chateadinho? Será que é um capricho divino, irmãos? É falta de cuidado, de zelo e amor de Deus pelo seu povo? Não! Nós já falamos, irmãos, várias vezes que, especialmente no Antigo Testamento, o relacionamento com Deus tinha regras claras. Se vocês me obedecerem, capítulo 1, nós vimos, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se vocês me desobedecerem, serão consumidos pela espada. X, Y, escolhe. Então, quando Isaías fala no versículo 6, irmãos, que Deus havia abandonado o seu povo, não é por causa de capricho, nada disso, mas porque eles haviam
negligenciado os avisos do Senhor que o próprio profeta vinha trazendo, sem contar os demais profetas que também vinham trazendo. É uma característica humana, meus irmãos, às vezes reclamar de Deus, mas ignorar que nós estamos sendo avisados por Deus. Reclamar quando somos disciplinados, mas esquecer quantas vezes nós negligenciamos os avisos da palavra de Deus. Quantas vezes Deus falou, olha o que você está fazendo, perceba o caminho que você está andando, e nós simplesmente não demos atenção. E aí Deus, meus irmãos, para não deixar o povo achando que tinha alguma razão, ele começa a enumerar como que eles estavam copiando os povos de fora. Olha lá, eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Ou seja, o povo de Deus havia se tornado como os pagãos gentios que viviam ao seu redor. O povo que fora chamado, irmãos, para ser luz para estes gentios, copiava as obras das trevas dos povos que eles deveriam iluminar. Inclusive, irmãos, diz o texto, buscavam as superstições dos povos do leste. Quem eram esses povos do leste, irmãos? Os assírios. Esse era o império que reinava a leste de Israel. Copiavam as adivinhações as superstições desses povos, especialmente os assírios, que ameaçavam, diz passagem, tanto Judá quanto Israel no norte. Um povo extremamente cruel, irmãos. Sabe o que eles faziam, por exemplo, quando eles capturavam alguns prisioneiros de guerra? Você acha que davam uma raçãozinha para eles, um brinde, um boné de assírio? Não. Eles colocavam estacas por todo lugar que haviam conquistado e empalavam os seus inimigos. Se você não sabe o que é isso, eles eram enfiados na estaca de baixo para cima até o meio do seu tronco. Essa era a crueldade desse povo. Logo, este povo, menos de 20 anos depois de Isaías começar a pregar, invadiria o reino do norte. Israel nunca mais voltaria para a sua terra. Apenas o reino do sul, Judá, permaneceria. Esse povo que estão buscando imitar. Mas o detalhe ainda pior do que as superstições dos assírios é que eles buscavam as adivinhações dos filisteus. Povo que vez após vez, lembra do tempo de Davi? Vivia apanhando, Davi expulsava, Davi conquistava. Esses povos, eles estão buscando agora saber das adivinhações. Aqui mesmo Isaías está colocando isso como uma ironia. A ironia das escolhas do povo de Deus. Por quê? Porque eles deveriam conhecer o seu futuro, porque o Senhor já vinha revelando pelos seus profetas. Mas em lugar disso, em lugar de saber que Deus estava no controle, que tinha o melhor planejado para eles, eles buscam exatamente a segurança em adivinhações de falsos deuses. É como se fosse nós hoje, irmãos. Se nós buscássemos saber o futuro, desconhecendo da soberania do nosso Deus, ou desfazendo da soberania do nosso Deus, de como Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. Porque, irmãos, mesmo que nós não busquemos literalmente um adivinho, um cartomante ou qualquer coisa assim, qualquer inquietude, qualquer ansiedade, qualquer precipitação em agir, também mostra, irmãos, como nós não confiamos que o nosso Deus tem e está no controle de absolutamente todas as coisas. A ansiedade, meus irmãos, é pecado. É quando nós não confiamos que o nosso Deus está no controle das nossas vidas. A ansiedade é mais do que uma mera preocupação genuína, saudável, que nos faz agir, providenciar alguma coisa, né? Ser proativos. Não. A ansiedade é quando nós começamos a trocar os pés pelas mãos. Perdemos a nossa saúde, perdemos a nossa tranquilidade, perdemos o nosso sono, porque começamos a não confiar mais que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim estava o povo de Deus naqueles dias. Na sequência, no verso 7, verifique, Isaías aponta ainda mais para o quão cheio de si o povo estava. Diz o texto que eles confiavam em suas riquezas e em seu poder militar, seu poder bélico. Diante dos avisos, irmãos, de que a Síria viria contra Israel, ao norte, e que depois os babilônios viriam contra eles no sul, nós podemos deduzir que eles se viram capazes de resistir aos invasores. E que é a comprovação disso? 100 anos depois, quando os babilônios vieram
Durante décadas, Jeremias falou, os babilônios vão vir, se arrependam, se voltem para o Senhor. E o povo entrou por aqui, saiu por aqui. Finalmente Deus disse, não adianta mais se arrepender, os babilônios vão vir. Jeremias mudou seu discurso, mudou sua pregação, disse, o Senhor já decretou a queda de Jerusalém, se entreguem aos babilônios e sua vida vai ser poupada. O que eles fizeram? Resolveram peitar. Porque é aquilo que diz o texto, irmãos, eles confiavam nas suas riquezas, eles confiavam no seu poder bélico. Pagaram um preço, irmãos, terrível. O cerco de Jerusalém causou fome, morte. O cerco de Samaria causou canibalismo. Tudo por causa da rebeldia contra aquilo que Deus avisava através de seus profetas. O que mais que eles falam aqui, meus irmãos? Eles mostram, meus irmãos, como que a postura da humanidade sem Deus e o orgulho humano estavam sendo copiados e era um gigante que invadia o povo de Deus, achando que eles poderiam fazer alguma coisa contra os que vinham. E esse orgulho, meus irmãos, que o povo mostrava é uma das piores coisas que nós podemos ter na nossa vida e que mais destroem o nosso relacionamento com Deus. Tiago, capítulo 4, fala sobre isso quando ele trata não de guerra, não de povos invasores, mas do nosso dia a dia. Porque talvez você acorda, você olha na sua agenda, né? Lá no Google, o que você tem a fazer ou não fazer. E aí lá pelas tantas da tarde, surge um problema, surge um obstáculo. Aí o que a gente faz? No WhatsApp. Irmãos, orem por mim. Eu não lembrei de Deus desde de manhã. Eu não coloquei o meu dia diante do Senhor desde de manhã. Eu não submeti meus planos ao Senhor o dia inteiro. Mas quando a coisa pega, aí eu busco o Senhor. Olha o que Tiago nos lembra, meus irmãos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tudo bom, né? Ninguém está falando assim, eu vou para o piseiro, eu vou cair na vida. Tudo planos normais. Coisas do dia a dia. Mas aí Tiago fala o seguinte, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, todo orgulho, como essa, é maligna. Esse era o coração do povo de Deus, meus irmãos, no 8º século antes de Cristo. É por isso que Isaías dura 66 capítulos, porque ele prega vez após vez, por anos. Mas o povo tem um ouvido duro e não atende ao que o Senhor fala. Mas fica pior. Tal como o povo do norte de Israel era avisado do seu adultério espiritual por meio do profeta Oséias, agora fica claro que o povo do sul fazia o mesmo. Oséias, nós já tivemos essa exposição aqui na igreja, irmãos, avisou vez após vez ao reino do norte, que era um povo adúltero espiritualmente. A vida deles se transformou em um outdoor, na verdade, de Deus, em que ele teve uma mulher que vinha da prostituição, onde a vida do profeta era uma ilustração do que o povo de Deus estava fazendo com o Senhor. Agora, meus irmãos, o reino do sul faz o mesmo. O verso 7, na sequência do argumento de Isaías, está apontando que eles erroneamente estavam iludidos que suas riquezas e sua capacidade militar, eles deviam aos ídolos que eles adoravam. Agora lembremos, meus irmãos, isso tudo enquanto eles mantinham hipocritamente uma vida religiosa, cultuando e adorando o Senhor, como a gente viu no capítulo 1. É engraçado, meus irmãos, que isso contempla muito da vida religiosa de Israel. Eles queriam, como diz o ditado popular, acender uma vela para Deus e outra para os ídolos, que não deixa de ser para o diabo. Queriam agradar a ambos, como se o Senhor pudesse suportar, tolerar esse adultério espiritual. Bem, depois de expor como o povo de Deus estava imitando, irmãos, as nações e suas inclinações ímpias,
O profeta Isaías expõe o que acontecerá com as nações. Isaías deseja aqui, meus irmãos, que isso sirva de alerta ao povo de Deus. Isaías está dizendo o seguinte, olha só, não copiem, não imitem povos que estão destinados à destruição, ou vocês terão o mesmo destino. É isso que o Senhor está falando. Ele enumerou tudo isso para dizer, vocês estão copiando gente que já está com o destino preparado por Deus para a destruição. E aí, meus irmãos, do verso 9 até o 11, portanto, Isaías, ao mesmo tempo que fala do futuro imediato de Judá, ele olha para o futuro da humanidade. Enquanto o povo de Deus tem promessa de restauração e bênção, este mesmo povo, nos dias de Isaías, estava sendo avisado que serão julgados como as nações se não se arrependerem. Pois as nações que andarem em rebelião irão ser abatidas, humilhadas, ao ponto de precisarem se esconder nas rochas, como a gente vê no verso 10. Aliás, essa expressão, irmãos, que nós temos no verso 10, ela vai se repetir depois, ela lembra para a gente algo que acontece lá em Apocalipse. O que Apocalipse trata, irmãos? Os últimos anos da história da humanidade, certo? É o finalzinho da série. É a última temporada. E antes do final glorioso, a coisa fica feia. E essas são as palavras de Apocalipse, depois do capítulo 4 até quase no final. E lá no capítulo 6, a coisa vai ficar tão feia, meus irmãos, para a humanidade. O julgamento das nações vai ser tão pesado, que olha o que acontece, irmãos. Observei quando ele abriu o 6º selo. Os selos eram julgamentos de Deus, ou vão ser. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidas por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, tá vendo? Esse cenário cataclísmico aqui, esse cenário de tragédia, esse cenário, meus irmãos, que Hollywood não tem nem como fazer, nem com o melhor do CGI. Então, versículo 15, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? É sobre isso que Isaías está falando. Lembrando que Apocalipse não foi escrito por Isaías. Ele há muito já estava morto, há 700 anos pelo menos. Esse é o apóstolo João, o apóstolo do amor, diga-se de passagem. E acho engraçado também nesse texto, meus irmãos, ou curioso, melhor dizendo, que ele não fala a ira do leão, a ira do rei, a ira dos seus exércitos. É a ira de quem, irmãos? Do Cordeiro. É a mesma coisa, nós somos com uma gatinha nova lá em casa. Às vezes, quando ela não gosta que a gente fique mexendo muito nela, ela tá aquela mordida só para dizer, me larga, mas não dói nada. E mesmo que mordesse, eu falo não, ela para. Você já viu um cordeiro? Olha, parece o meu poodle quando a gente lava, ele fica bem fofinho assim, parece um cordeirinho. Não combina, não é verdade? Não combina. Porque quando olham para Jesus, meus irmãos, as pessoas só querem ver o cordeirinho. Mas no final dos dias, nos últimos dias, o que Isaías prometeu, o que João confirmou, é que o mundo se esconderá da ira do Cordeiro. Essa semana eu vi um vídeo bonito de umas esculturas da Via Crucis, muito bem feita em metal. Mas achei interessante, meus irmãos, o texto que estava lá. Que essa Via Crucis, essa escultura, era para homenagear a Jesus, que veio trazer paz, tolerância, amor. Só palavrinhas fofas. Só coisa linda. Aí a gente vai para o Apocalipse e esse é aquele que tem a ira do Cordeiro. Então não nos enganemos, meus irmãos. O nosso Deus é extremamente amoroso. É extremamente gracioso. Mas ele não se deixa zombar.
O que o homem plantar, o que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia humildade e arrependimento, colherá, versículo 1 ao versículo 5. Ele participará dessa restauração mundial e da glória de Deus. Aqueles que confiarem em si mesmo, no seu orgulho, na sua capacidade, o resto do texto fala por si mesmo. Nosso texto se encerra. Ele encerra com um aviso. Pouco importa se você se acha merecedor de um futuro glorioso, ele está destinado apenas àqueles que se humilharem e servirem ao Senhor. Aos demais, há um dia de acerto de contas. O povo judeu, meus irmãos, novamente precisa compreender e ser alertado que apenas ter nascido dentro deste povo escolhido não é suficiente. Apenas fazer as coisas por aparência, fazer os atos religiosos, não era o suficiente. Se eles não servissem ao Senhor de coração e não apenas de lábios, que inclusive que Isaías vai acusá-los também, se eles não abandonassem as práticas das nações ímpias, se eles não fizessem tudo isso, eles pereceriam tal e qual aqueles que não conheciam o Senhor. E aí do versículo 12 ao 22, para encerrar a nossa noite, Isaías termina com a seguinte enunciado, o terceiro dessa noite. O Senhor acertará as contas com todos que altivamente se rebelarem contra ele. O Senhor acertará as contas com todos que altivamente se rebelarem contra ele. O acerto de contas do Senhor com as nações fará com que aquilo que os homens mais valorizam perdesse completamente seu valor, e aquilo que eles desprezassem se tornariam o mais importante. O alerta começa com o título, Senhor dos Exércitos, que é usado, inclusive, nesse texto mais de 60 vezes. Isaías usa esse termo. Por quê? Isaías quer reforçar, meus irmãos, a firmeza, o poder, a força do Senhor contra a arrogância e altivez dos homens. Ele destaca a força e o poder de Deus. Quando ele vier, nada nem ninguém conseguirá permanecer em seu caminho. Para ilustrar isso, meus irmãos, no final de Apocalipse, você pode conferir, aquele homem que dominou todo o planeta Terra durante 7 anos, e que a Bíblia identifica como o maligno, o filho do pecado ou o anticristo, ele será imediatamente e rapidamente destruído. Em outras palavras, Jesus não vai derramar nenhuma gotinha de suor. O anticristo não vai ter sequer condição de oferecer oposição, tal e qual também não serão possíveis as nações se colocarem contra o Senhor de maneira bem-sucedida. É isso que está falando aqui. Ninguém conseguirá permanecer no seu caminho. Esse é o Senhor dos Exércitos. O Senhor não é um mero espectador da história humana. O Senhor dos Exércitos é aquele que é o autor e o principal protagonista de todo o roteiro. Ele é quem tem marcado, irmãos, esse dia de acerto de contas. O texto diz que é um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. O Senhor não está deixando, irmãos, a história correr a seu bel prazer. Ele está determinando que marcou esse dia, onde ele vai dar um fim à altivez dos homens. O acerto de Deus com os homens é por causa do seu orgulho, porque eles se acham importantes. Isso, é claro, engloba os chamados poderosos governantes da terra, irmãos, mas também aqueles que, apesar de não serem um Zé Ninguém, como a humanidade vê, não serem ninguém importante, mas expulsaram Deus das suas vidas. Expulsaram o Senhor das suas vidas. E aqueles são descritos, do verso 13 a 16, na imagem de árvores majestosas, como cedros e carvalhos. Eles são descritos como altos montes e colinas. São descritos como torres e muros que davam falsa segurança às cidades. E, finalmente, como navios e barcos luxuosos, ou seja, símbolos de riqueza e poder. Em suma, irmãos, tudo aquilo em que os homens têm colocado a sua confiança, em lugar de confiar no Senhor. Porque, venhamos e convenhamos, a nossa sociedade não ama, entre aspas, o sucesso. Ele não admira aquele que vai bem. Ele não bajula aquele que vai bem. Eu contei já essa história para os irmãos que 20 e tantos anos atrás, quando eu cheguei em Boa Vista, teve um inverno como esse aqui, estava muito, para mim, em temperatura muito baixa, também 20 e tantos quilos a menos e nenhuma proteção, eu estava morrendo de frio. E aí eu fui sair de casa, fui ao banco e botei um blazer.
joguei por cima, assim, um blazer. Foi eu entrar pela porta, irmãos, do Banco do Brasil, alguém já me puxou uma cadeira. 10 minutos depois, alguém tinha me trazido um café. Mal sabiam eles que eu ia, aquele dia, sacar a enormidade de talvez uns R$50. Ainda acho que era muito para 20 e tantos anos atrás. Mas por quê? Porque numa época, que Boa Vista ainda era mais simples, eu estava bem vestido, estava bem apessoado. Eu parecia alguém bem-sucedido. Só parecia. Pelo menos na parte material. Espiritualmente, pela graça do Senhor, somos todos muito bem-sucedidos. Ponto aqui, meus irmãos, é como que a nossa sociedade gosta dessas coisas. Não é verdade? Ela gosta do sucesso. Ela gosta do holofote, do destaque. O culto à personalidade é algo incrível. Nós vemos na sociedade que a pessoa é uma cabeça oca, é um mentecapto. Se você não entendeu o que tudo significa, ele é burro que nem a porta. Mas a opinião dele vale. E ele tem opinião sobre tudo. E se publica a opinião da criatura. E ele tem seguidores. Por quê, meus irmãos? Por causa do orgulho, da vaidade, da altivez, que infelizmente a sociedade, nós como sociedade, muitas vezes alimentamos. Deus anda na contramão. Nosso texto vai deixar claro, meus irmãos, mais adiante, que só há espaço para um ser exaltado. Porque, meus irmãos, quando você, quando nós que não somos nada, nos exaltamos, não bate bem. É como, diz a ilustração de Jesus, é como brinco de ouro e orelha de porco. Essa é a exaltação em cima de pó, como eu. Mas sabe o que o salmista fala, meus irmãos, sobre o nosso Deus? Louve o Senhor, o louvor lhe cabe bem, combina com Ele, dá certo com Ele, porque Ele é merecedor, Ele é digno dessa adoração, dessa exaltação. Em suma, meus irmãos, tudo aquilo que os homens têm colocado a sua confiança, em lugar de confiar no Senhor, eles pagarão o preço por causa disso. Terá um acerto de contas. Então, na seguida, o profeta parece recapitular o que havia falado antes. Então, vamos ver rapidamente. Ele repete o pensamento do verso 11 no verso 17. Isaías repete que a arrogância e o orgulho serão destruídos, enquanto o Senhor, somente Ele, será exaltado, como eu acabei de falar. Repetindo o pensamento do verso 8, ele vai de novo no verso 19, 18 e 20. Os ídolos que os homens tanto têm confiado não serão encontrados mais. Inclusive, eles serão lançados e serão destruídos, como alguém jogados a animais impuros, como diz o texto, que são ratos e morcegos. No verso 19 a 21, ele repete o aviso de que os homens se esconderão em cavernas nas rochas, como a gente viu repetido em Apocalipse. Estarão aterrorizados com o que o Senhor fará e por causa da majestade do Senhor. Um cenário que fica claro no texto de João. Toda essa recapitulação, meus irmãos, não é porque Isaías ficou sem imaginação ou precisava de uma cota para escrever. Não. Sempre tem um propósito. Essa recapitulação visa fortalecer o apelo final, que é o verso 22. Confiem no Senhor e não em homens, que logo passam e logo não existem mais. Confiem no Senhor. Meus irmãos, vez após vez, o povo de Deus virava as costas para o Senhor e confiava em reis, recorriam a povos, faziam alianças, todas, que o Senhor não autorizava. O Salmo 118, versículo 8 e 9, diz o seguinte: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, nos supostos poderosos. Anos depois, Jeremias repetiria esse apelo ao povo de Judá. Ou seja, 100 anos depois, o povo não aprendeu nada. Olha o que Jeremias escreveu, meus irmãos. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse homem, ele, será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. E ainda assim o povo de Jerusalém, 100 anos depois de Isaías, continuava confiando nos homens. Jeremias continua: em lugar disso,
Jeremias traz a exortação óbvia e contrária. Versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aí você pode pensar, poxa, não deu certo com Isaías, pastor? Deu certo com Jeremias, né? Não, não deu. Infelizmente, meus irmãos, o estudo de um livro como Isaías é para alertar a nós hoje. Porque se você está esperando um final feliz, eu recomendo ler outra coisa, porque não é um livro de final feliz. O livro vai alertar, meus irmãos, vez após vez, como o coração do homem é teimoso. E apesar de todos os alertas que o Senhor nos dá, muitas vezes nós seguimos nos mesmos caminhos. Para encerrar hoje, meus irmãos, eu queria destacar algumas aplicações. Primeiro, as promessas de Deus para nós hoje, em Cristo, na nova aliança, devem funcionar da mesma forma como as promessas de restauração que nós vimos no começo do capítulo 2, que deveria funcionar para ajudar. O apóstolo João, por exemplo, nos deixou o seguinte lembrete: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Promessa, não é verdade? Tem mais. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Bênção, promessa, não posso esperar a hora. Mas aí tem um alerta para o presente, o versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você lembra, meus irmãos, que o livro que nós estudamos há um tempo atrás, de escatologia, cujo autor, inclusive, vai estar conosco em outubro, qual era o título do livro? Escatologia e a vida de santidade. Essa é a principal aplicação da escatologia, do estudo da volta de Cristo. Não é para ficar disputando com a milenista e pós-milenista, só porque eles estão errados, estou brincando. Não. Não é para ficar querendo disputar quem sabe mais e quem sabe menos. A principal lição, meus irmãos, da escatologia é: o meu Senhor vem, que Ele me encontre digno. O meu Senhor vem, que Ele me encontre buscando pureza, como João nos avisa aqui. Segundo, nós somos, irmãos, quer queiramos ou não, esse outdoor vivo da fé em Cristo. Como vivemos, como nos portamos, como andamos, como tratamos as pessoas, nós estamos sempre sendo avaliados. É verdade, meus irmãos, que muitas vezes essas avaliações são injustas, porque o mundo não gosta quando você faz o certo, segundo a palavra de Deus. Mas se você está fazendo o certo, e se isso tem sido algo que tem sido combatido, esse não é o problema. O problema é quando nós fazemos o errado. O apóstolo Paulo, criticando inclusive os judeus dos seus dias, em Romanos capítulo 2, versículo 24, ele escreve o seguinte: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E olha que coisa curiosa, Paulo está citando o profeta Uma Chance, Isaías. Ele está citando o profeta Isaías no capítulo 52, versículo 5. Ele está falando para os judeus dos seus dias: o Senhor tem sido blasfemado por causa de vocês, citando o que Isaías disse para o povo de Deus 700 e tantos anos antes. Nós, irmãos, realmente não somos perfeitos. E frequentemente, como eu disse, o mundo vai tecer críticas, porque a sociedade moderna não gosta como nós vivemos. Isso é esperado. Mas o que não é esperado é que a minha ética, a minha moral, a minha conduta esteja testemunhando contra o Senhor e contra o Evangelho. Nós já tratamos isso, irmãos, em inúmeras mensagens. Filhos de Deus deveriam ser os melhores profissionais. Devemos viver com excelência no ambiente de trabalho. Devemos ser aquele que serve, aquele que se dispõe, aquele que evita conflitos. Devemos ser aqueles que apontam um caminho
de que vale a pena servir a Jesus, e a nossa vida transformada pela graça é uma comprovação disso. Mas uma outra razão, meus irmãos, com a qual nós manchamos o nosso testemunho e o nome do nosso Deus é mais sutil. E o mundo aplaude. É quando nós adotamos o pensamento, as ideologias e toda forma de cosmovisão que o presente século ama. É quando nós tentamos alargar a porta estreita. Recentemente, uma igreja nos Estados Unidos, foi há 300, 400 anos atrás, uma igreja exemplar, ordenou uma mulher lésbica como sua pastora. Essa é a igreja que quer agradar o mundo. Essa é a igreja que quer mudar o discurso da palavra de Deus. Essa é a igreja que não quer ser censurada pelos supremos tribunais. É a igreja que quer ir no pulso e na condução do mundo. O mundo vai aplaudir, mas nós estaremos blasfemando o nome do nosso Deus. Porque nós vamos estar copiando, irmãos, o mundo que diz o apóstolo João em 1 João 5,19, que jaz no maligno. O texto diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Precisamos, irmãos, de sabedoria e discernimento para filtrar pela palavra de Deus tudo o que ouvimos nos bancos escolares. Tudo que nos é ensinado pela mídia, pelo entretenimento, precisa ser filtrado. O papo do momento é o novo filme da boneca. Parece um filme fofinho, filme rosinha, tudo bonitinho. Vez após vez eu estou vendo as reportagens, os blogs e artigos e vídeos, e a unanimidade das pessoas que têm pelo menos 2 neurônios funcionando é o filme mais lacrador do ano, mais ideológico do ano. Se você avaliar o que é falado sobre o papel da mulher lá, não bate com o que a palavra de Deus fala. O homem é um homem ridículo, é literalmente um boneco de decoração. Ponto aqui, meus irmãos, é que deixe o mundo ser mundo, mas que a nossa mente consiga filtrar aquilo que nos é falado diariamente, pela mídia, pelo entretenimento e, terrivelmente, pelos bancos escolares. Hoje eu vi a reportagem da Globo criticando os governadores americanos que fecharam nas escolas o acesso à ideologia de gênero. Governadores, diz a reportagem, que estão acabando com os direitos da comunidade LGBT, da sopinha de letras lá. Como? Porque a criança de 3 anos não está sendo mais agora recebendo aula de drag queen? É essa a quebra de direitos? Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Fale contra o aborto. Publica uma coisinha só num grupo ou numa rede social. Isso porque nós vivemos num país onde é muito difícil legalmente conseguir um aborto. Ainda, graças a Deus. Mas fale. E se você fala um outro idioma, fale no grupo internacional. Você vai ver as fogueiras e os tridentes e a multidão querendo lhe linchar digitalmente. Graças a Deus, né? Porque pelo menos não pode vir ainda fisicamente. Essa é, meus irmãos, a sociedade que nós vivemos. E se nós não nos posicionamos, nós estamos desonrando a pessoa do nosso Deus também. Para terminar, irmãos, em terceiro lugar, Paulo nos avisa em Romanos 14 o seguinte: porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Aliás, também é Isaías, capítulo 45. E Paulo continua: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Queridos, o dia de acerto de contas já está marcado. O Senhor falou agora há pouco no texto de Isaías 2. Ele marcou esse dia. Contudo, irmãos, esse dia significa coisas diferentes para pessoas diferentes, para cada metade da humanidade, para cada parte da humanidade. Aquela parte dela, da humanidade, que escolheu viver por suas próprias ideias. Mesmo que alguns tentem viver até um pouco de maneira religiosa, mas pela sua própria cabeça, terão, infelizmente, um acerto de contas que será triste e com um final desesperador.
e terminarão se ajoelhando tarde demais, diante de um Deus que rejeitaram e diante de um Cristo que desprezaram, mas vão se ajoelhar. Mas graças a Deus, meus irmãos, que há uma outra parte, uma outra metade, que apesar de si mesmos, apesar de serem pecadores, atentaram aos apelos como este de Isaías e se humilharam diante do Cordeiro de Deus, que se arrependeram dos seus pecados, receberam o perdão conquistado na cruz. Esses desfrutarão da redenção final desse dia de acerto de contas. Eles não chegarão lá, meus irmãos, perfeitos ou porque são perfeitos, nem porque são inculpáveis. Muito pelo contrário. Porque não importa, porque chegaram lá cobertos da justiça de Cristo. E nesse acerto de contas, todas as suas contas já foram completamente pagas. Quando? Naquele dia, quando o Cordeiro de Deus disse na cruz, está consumado. A pergunta que eu quero encerrar hoje é: você tem certeza de qual parte, qual lado da humanidade você está? Eu não quero saber se você é frequentador de igreja. Eu não quero saber se você é uma boa pessoa. O inferno vai estar cheio de boas pessoas. O inferno vai estar cheio de frequentadores de igrejas. Da mesma forma, o céu vai estar cheio de pessoas que eu e você julgamos que não deveriam estar lá. Porque talvez não conhecêssemos a vida da pessoa direito e não sabíamos que elas também tinham sido cobertas com a justiça de Cristo, como vimos aqui. O meu ponto, meus amados, é que pouco importa o seu currículo pessoal. O que importa é o currículo de Cristo. Porque quando nós chegarmos lá, quando nós estivermos naquele lugar maravilhoso, quem de verdade chegou lá vai ter o profundo sentimento dizendo: não sei como estou aqui, mas eu sei que é por causa dele. Como diz o velho hino, quando terminar esta vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos perguntando a uma só voz: como você, irmão, venceu e chegou até aqui? E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, super abundante graça. Uma pena, meus irmãos, que o povo de Israel desses dias, um povo tão rico, de uma tradição tão linda, preferiu o seu orgulho do que a graça de Deus. Não cometa a mesma tolice. Vamos orar. Deus querido, nós somos muito gratos porque apesar de nós, Tu estendes a Tua poderosa e graciosa mão. Tu mostras os Teus planos maravilhosos. Tu falas, ó Deus, como nos falou através do Senhor Jesus, dos lugares maravilhosos que o Senhor está preparando, as moradas celestiais. Falaste, ó Deus, através de João no Apocalipse, que lá será o lugar onde o Senhor enxugará de toda lágrima, não haverá mais dor, doença, tristeza. Que tudo isso, ó Deus, sirva para nós com motivação de viver diariamente para o Senhor, crendo que não é nem por causa de viver para o Senhor, mas porque colocamos a nossa confiança em Cristo, que esse futuro glorioso é o nosso destino também. Obrigado, ó Deus, pela certeza que nós podemos ter na Tua palavra, de que a Tua graça nos alcançando, estaremos contigo para todo sempre. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.